O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo.
trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bens e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior,
são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho, a filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para enfrentar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado,
é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos entre das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por causa da obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota: uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença.
O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir um fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre que com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, é que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não podem se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião,
que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.